Braulio Ribeiro expõe erros de Ricardo Gondim e outros pastores acusados de apostasia. É doutoranda em História e Teologia Política da Universidade de St. Andrews, na Escócia, e mestre em Divindade pela Universidade de Yale. Como é que é a pronúncia? Yale. Não sei a pronúncia aqui. I-A-L-E. Universidade de Yale. Vou botar Yale, nos Estados Unidos. A missionária Braulia Ribeiro, cofundadora do Centro de Treinamento em Envio Missionário da Jocum, Jovens com uma Missão, publicou um artigo expondo os erros de pastores acusados de apostasia, como Ricardo Gondim, Edir Renekiewicz, Ariodalo Ramos, né, e outros não estão nem apostados, viraram satânicos do que cristãos. Em seu texto, a missionária detalhou o que para ela trata-se de uma devoção ao secularismo. Olha, devoção. É interessante, né? Devoto de quê? Do secularismo. Sou devoto dos cuidados da vida. E também ao reconhecimento mundano, em vez da aprovação aos olhos de Deus, diante da fidelidade aos escritos sagrados. Para a missionária, aspas, esses pastores preferem aderir ao terrorismo moral do wokismo a ser atacado por ele. Assim, traem o público que antes serviam e a fé que professavam. Tudo em nome de uma suposta pureza moral. Braulio fez um rápido histórico da atuação de Gondim no passado, lembrando que o pastor mantinha um diálogo interessante com os desafios enfrentados pelos jovens das grandes cidades, onde conseguia apresentar um evangelho capaz de produzir satisfação intelectual e também libertação espiritual. No entanto, segundo Braulio Ribeiro, o pastor que era respeitado enquanto fiel pregador da palavra, passou a se embananar, tá aqui aspas, quando em algum ponto de suas crises de meia-idade e conflitos psicológicos, ou como subproduto de narcisismo, a sua consciência moral hipertrofia. Sim, você leu certo. Ela não se encolhe, ela se agiganta. Gondim se torna um ser moral acima de todos os vis mortais. E por aí vai. É triste, melancólico, desafiador, terrivelmente indignante. A gente passa algumas fases na nossa vida de indignação, de ira, mas depois passa de tristeza em ver tantas pessoas. Vem revolta, como Paulo, né? Ficou seu interior revoltado quando viu tanta idolatria em Atenas, lá em Atos 17. Se revolta, brada, se ira, se indigna, mas tem hora que dá uma tristeza tão grande, em ver reiteradas vezes pessoas que dantes seguiam a Bíblia e decidiram negar a fé. Não negar a Assembleia de Deus, não negar o seu grupo local, mas negar a Cristo e negar a Bíblia. É assim que a gente pensa. Mas aqui a gente tem falado dele. Eu tenho livros, ele tem bons livros escritos. Não é? Ele tem bons livros, livro que fala sobre missões, um livro dele que virou um best-seller, né? Sobre o que a Bíblia não condena, um negócio assim, não é isso? Eu tenho aí alguns livros dele, 2 ou 3 pelo menos. Então, só que da década de final de 90, entendeu? Mas ninguém está livre disso. É por isso que o irmão Paulo, o apóstolo, escreveu pelo Espírito Santo, está de pé. Fique então vigilante, prudente, constante, seja santo, mais puro, mais puro, para que não caia. Ok? Então, fiquemos atentos a todas essas coisas. Daniel Cunha, de Massachusetts, nos Estados Unidos, está aqui conosco. Tudo bem, irmão Daniel? Deus te abençoe. O Braulio Bartolomeu diz assim: Pastor Samuel, a paz do Senhor, presbítero, ouvinte da Rádio Trombetas, vamos em fervente oração. Deus está no controle. Quanto mais eles nos batem, mais nós crescemos em nome de Jesus.
Agora a gente só precisa continuar falando a verdade, não nos calarmos, porque nós decidimos seguir a Cristo. Presbítero Gustavo, você já ouviu falar de Gustavo Gondim? Ricardo Gondim? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Não é da sua época, mas eu já participei em debates com ele, lá na Rádio 93 FM no Rio de Janeiro, e foi quando acho que o que a Bíblia não proíbe, um livro interessante, né, salvo aquilo que deve ser analisado à luz da Bíblia, mas é um livro interessante. Livro interessante, como temos O Artesão de Deus, fala sobre missões. Só que ele, como outros, né, estão seguindo aí essa ideologia, esse corporativismo progressista, de esquerda, marxista, e simplesmente, resumindo, negando a Jesus e negando a palavra de Deus. Porque uma coisa a pessoa tratar a todos os pecados sem distinção. Você veio, né? Eu estou começando a conversar com uma pessoa que estava a vida inteira embrulhada, entendeu? Em pornografia, em macumbaria. Ué, vamos tratar. Você quer? Deus morreu por você. Deus morreu foi pelos bons, pelos santos, mesmo porque não tem santo. Então Deus morreu para todos, porque todos pecaram. Então Deus morreu para que a gente possa levar essas pessoas a Ele, né? Cristo morreu por isso. Então, são pessoas que... mas é uma ideologia. Eu nem vi, já vou votar em aqui. Agora, ser contrário. O que Deus diz é ser contrário a Deus. É assim, Gustavo? Com certeza. Então, a gente não tem muito o que falar, não tem muito o que tratar. É isso aí. Pedra é pedra, madeira é madeira, feno é feno, palha é palha, luz é luz, trevas é trevas. Então nós não vamos trazer nenhum engodo. Não é? Quando a gente fala que a gente não vai trazer nenhum engodo, mas a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não sirva, em hipótese nenhuma, de pedra de tropeço para ninguém. Uma pessoa se manifestou aqui sobre... Ela tem uma expressão, né, muito um adágio, não é lacração. Pode até, eu não vou julgar a intenção, Daiane Damasceno, que eu não sei quem falou sobre Jessé Aguiar ter se assumido gay. Não podemos romantizar o pecado. E é uma verdade. Diz lá, no livro de Naum, Deus não tem o pecador por inocente, ou o culpado por inocente. Então não vai dizer para o culpado, não. Então basicamente romantizar ou minimizar, subestimar aquilo que Deus falou com tanta clareza, Isso, obrigado. Ricardo Gondim, é proibido. O que a Bíblia permite e a igreja proíbe. E é verdade. E aqui tem muitas coisas, né? E a gente já falou aqui diversas vezes. Por exemplo, você está me vendo aqui com barba, mas tem muitas igrejas, hoje, dia 12 de junho de 2023, igrejas Assembleia de Deus, da CGADB, de convenções clássicas, que por uma tradição, isso aí é correto, proíbe o que Deus e a Bíblia não proíbem. Estou certo, pastor Felipe? Você concorda comigo, irmão? Sim. Gustavo? Não. Por quê? Nossos filhos, quando respondem pai, por que eu não posso? Você tem que explicar. Como eu falei, por que eu vou consultar a Bíblia? Eu tenho uma doutrina sistemática para isso? Para fazer aleatoriamente? Me explica. Não, Deus revelou. Então a sua revelação está acima da maior revelação, que é a Bíblia.
Não que Deus não fale através de você abrir um versículo, porque toda a palavra de Deus, ela não volta vazia. Pensando nisso numa maneira genérica, numa maneira ampla, é Deus falando contigo, mas é assim que ele ensinou? Não. Não, não foi assim. Então não é porque você foi avisado, Deus se comunicou com você através de uma situação pontual, que você vai fazer disso, não é, uma doutrina para você, não é, e para a sua congregação. Então, não negamos em hipótese alguma. Agora, você sistematizar e tornar doutrina algo que aconteceu de maneira isolada ou pontual, Deus quis fazer daquele jeito, mas não quer que todas as outras maneiras sejam feitas daquela maneira, porque temos o Deus que é multiforme, gracioso, maravilhoso. Então a gente precisa. Então um livro está aqui, é proibido. O que a Bíblia permite, a igreja não proíbe. Tantas coisas, quantos exageros, aí não vou entrar no mérito. Creio que muitos, ou grande parte, a maioria, estava bem intencionado. Isso nós entendemos, não é? Mas no que estava bem intencionado, que a gente vai passar a mão. Não, isso aí que você proibiu estava errado. Está errado. Então seguir a tradição anulando os preceitos de Deus. Não é que você não vai deixar de ter uma boa tradição, sendo que a boa tradição não anule os conselhos pétreos de Deus. É isso aí. Não é isso, irmão? Com certeza. E algumas traduções acabam até criando a questão da ilusão do pecado, né? Não sigo a tradição, então estou em pecado. Então muitas pessoas, já vi pessoas nessas questões de tradição achar que estava em pecado e até que já viraram réus e para o inferno e etc. Até umas falas bem assim, apavoradas com essas questões da tradição. Já tive a oportunidade de conversar com alguns rapazes que, devido a essa questão da tradição, ele acabou sendo prejudicado em várias outras áreas. Por exemplo, eu conheci um rapaz que ele era padeiro. Padeiro precisa estar bem cedo, né, fazendo pão ali na padaria para assar e receber o povo logo bem cedo pela manhã. E ele falou comigo, ele falou: Gustavo, não estou dormindo de noite. Não estou dormindo à noite, eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo me concentrar, na verdade. E está muito difícil. Eu falei: você está passando mal? O que está acontecendo? E aí ele pegou e falou: não, é porque meu pastor falou que se eu não dormir de calça e de camisa de manga, eu vou pro inferno. Veja só. Isso não é bom, não é de Deus. O crente tem que dormir de calça e de camisa de manga. Não querendo entrar na questão íntima de nenhum cristão, não é isso. Mas como falar um negócio desse? Aí, falta de conhecimento, porque ele recebeu e está passando o que recebeu, né? Diferente de Paulo. O que Paulo passou, o que ele recebeu de Jesus. Sim. Aí a gente fica imaginando, Jesus vem o dia e a hora com 8 bilhões de pessoas, muitos cristãos, e se a pessoa estiver tomando banho, vai tomar banho de calça comprida? Né? Ele vai ter relações íntimas com a sua esposa de calça comprida? Quer dizer então que tomar banho sem a roupa do corpo é pecado? Quer dizer que ter relações é pecado, então? Mas Então, assim, é muito, muito óbvio, né, a palavra de Deus. A gente sabe, mas por uma tradição, por costume, por cultura, a gente acaba invalidando os preceitos de Deus, a palavra de Deus. Isso é muito, muito, muito difícil, muito ruim.